Bom, e é isso aí. Estamos de volta. Mais um Papo nas Estrelas. Nesse episódio a gente vai falar sobre o Lamento de Adonis, como veio aqui pro Brasil. Who Mourns for Adonai, né? Adonai. E hoje é o começo de uma mania do Kirk, que é bater em deuses. E a gente volta já já. É isso aí, estamos de volta. O Daniel coçando o nariz, muito bem. Sempre. Então, pode se apresentar. Sou o Daniel Leve. Eu sou o Japs. Eu sou o Pedro. E eu sou Newton Zeda. E a gente começa com o Scotty chavecando a menininha da semana, né? A Tenente Carolyn Palamas. Ela já. O McCoy começa dizendo, nossa, tá com sono e tal, tá parecendo cansado. Não, é que eu fiquei a noite acordado trabalhando nos sei lá o que, blá blá blá. Os capacitores de fluxo E aí logo o Scotty já pula pra cima e fala, não, então vamos tomar um cafezinho e tal. A gente já saca porque ela passou a noite acordada, né? E sabe o que eu acho muito legal? É legal ver o Scott na ponte. Eu também gosto. É uma coisa legal, cara. Ele fica às vezes confinado ali na engenharia, ninguém dá muita bola pra ele. É legal ver ele lá interagindo com as pessoas. Eu também gosto. Apesar de eu adorar o cenário da engenharia. Eu acho Cara, o cenário é mais muito legal. bonito da Enterprise é a engenharia. Ele é grande, ele tem uma profundidade de campo enorme, assim, ele tem um monte de coisa. Eu adoro a engenharia. Ele tem. E Mas eu sinceramente gosto ele dele tem na cara. ponte. Sim. Aquele lugar tem cara de uma área industrial mesmo, É. uma área mecânica mesmo. Eu gosto muito. Assim. Por mais desenvolvido que seja a Enterprise, ele ainda tem uma cara mais escura, mais. A gente não pode esquecer nunca que o Kirk arrancou um pedaço dali pra bater no cano, né? Que foi aquele coisa da água, né? E bom, eles estão ali e tal, aí o pessoal tira um sarro do Scott ali e tal, falando, tal, vai, e aí, meu tal, né? E o Kirk ainda fala, não, eu prefiro achar que eu não tô perdendo uma oficial, eu tô perdendo uma oficial mesmo, né? E tal. Piadinha ruim, aí do nada parece uma mãozorra verde no meio do espaço, vindo assim, o Sulo, gente, tem um negócio aqui e tal, né? O Chekhov e o Sulo, né, fazendo a duplinha, né, tá acontecendo aqui, né? Aliás, esse sendo o Uma primeiro dupla. episódio que o Chekhov faz alguma coisa, né? Porque o outro episódio ele só ficou ali fazendo piadinha, né? Ele não fez nada, né? Mas esse episódio ele tem ação, né? Ele desce pro planeta, tal, faz um monte de coisa. Né? Engraçado ver ele com um Sulo, né? Um japonês e um russo Um na russo. ponte e nenhum dos dois sabe o que fazer. Eu falei, Eles fodeu, ficam, meu. eles Sendo ficam atacados. trocando vodka com saquê, né? Ali. E fica Sendo tudo em atacados ordem. pelo Lanterna Verde, né, cara? Isso é o mais, o mais surpreendente. E aí eles, enfim, a mão, a Uhura ainda fala, nossa, parece que vai tentar agarrar a gente, tá, não sei o que, dito e feito, fala, pega a Ele Enterprise. pega assim ainda, Pega, né? no Hashi, né, assim, peguei. Na verdade ela começa. A Enterprise começa a tremer, você não vê direito. Mas eu morri de dar risada quando
tira, a câmera tá... A Enterprise Tá ele mãozinha, segurando assim, é. só faltava o Eu dedinho podia levantar o levantado. dedinho se quisesse. Pra ligar o Wi-Fi, Dedinho né? levantado, assim. É uma mão chique. Se fosse um deus inglês, talvez acontecesse isso. Se fosse na hora do chá, né? Exatamente. E o Kirk já fala pra Uhura, olha, manda o meu relatório lá pro Starbase 12, fala o que tá acontecendo, porque isso aqui eu nunca vi uma mão vindo do nada assim, né? Já fala pro Spock fazer uma análise ali e tal. Todo mundo achando que é uma mão e tal, eles não conseguem sair, fala pro pessoal, balança a nave pra frente e pra trás e tal. Inclusive, quando eu tava fazendo a minha pesquisa pra esse episódio, eu li um comentário ótimo. O cara falando assim, não, a gente tem que imaginar como se a Enterprise fosse o pinto do Sulu. e o Sulu tá fazendo pra frente e pra trás. Eu falei, gente, sério, a internet... Não é pra isso que eu pago a Por internet. que do Sulo? Cara, tipo... da internet Porque se for o cara é o porn. defensor do Sulu gay, entendeu? Ah, ok. É, mas Mas é... como alguém agarrou o pinto dele, ele foi pra frente e pra trás. É isso, essa é a teoria Mas do no cara. caso do Zulu seria mais assim plausível que fosse uma nave de transporte, não Enterprise, né? Pelo fato de ser japonês e tudo mais. Não sei. Oh my. Não sou eu que tenho que me defender agora, É. tá? Mas de um jeito ou de outro, a mão era grande, então... A mão era grande. Eu juro assim, se Ah, eu, eu não vou fazer a piada que a mão era gigante e ele segurou assim, né? Com 3 dedinhos só. Mas, como todo mundo sabe, da internet for porn, então... É, dane-se. exatamente pra essas coisas que a gente paga a internet. eu, assim, só complementando o que você está falando aí, eu faria uma série de Star Trek só com a pessoa que recebe as mensagens das naves que estão no espaço. Porque você imagina, Nossa senhora. Federação, estamos comunicando que o Spock está no cio. Federação, uma mão verde pegou a nave. Tipo, eles devem achar que eles estão pagando os bêbados pra andar no espaço, porque é cada comunicação uma mais absurda que a Não, outra. e com é certeza as absurdo. da Enterprise são os mais divertidos, né? Porque não é possível que outra nave tenha tantas aventuras Não, é impossível. bacanas e assim, eles, né? E eles viram e mexem e deixam as frequências abertas, né? Então imagina aquele caminhoneiro espacial passando pra avisar que eu tô na... Tipo, imagina quanto de mensagem louca que esses caras devem receber. Tadinha da Uhura também, né? É, que ela que filtra tudo ali, né? Imagina Ela que que tá merda lá, que eu não sei o escuto. que. Eu acho que quando ela começa a cantar, na verdade ela tá cantando pros caminhoneiros espaciais aí. Os Space Trucking da vida. E aí eles estão nessa, o Spock fala, não, olha, é como se fosse um campo de força, tal. Aí eles tentam usar o escudo defletor pra empurrar a mão. O Sulu fala, olha, como se não tivesse nada lá pra empurrar e tal. Eles ficam nessa tentando definir o que é. O Spock faz um comentário que, não, é como se fosse um campo de força, só que as ondas são estranhas, são diferentes do que um campo de força tradicional. E nessa o Sulu chama o Sulu ali como corvo da discórdia, né? Ô, gente, ó, tá acontecendo outra merda ali, olha lá. E aí aparece um cara. Oi. Não, foi Spock que fala isso. Não Foi Spock, não foi o Sulu? Foi Spock. Nossa, pra mim pareceu o Sulu, mas enfim. Ok. São iguais. Cresceu as orelhas do Sulu São e virou iguais, Spock. eu ia falar isso, são iguais. E, enfim, ele chama. Aparece um cara. O cara fala. Bem-vindos, minhas crianças e tal. O cara todo eloquente ali e tal. Com os louros como é que chama? Em cima da orelha, assim. Já não e gostei tal. dele nessa hora. Já não gostei dessa. Eu falei, megalomaníaco do inferno. Vai dar bosta, o que vai ter que brigar com ele? Pô. Mas é um megalomaníaco que pode, né? Ele. Do nada ele parou uma nave com a mão, assim. Segurei a nave. Não importa. Ele segura o jogo dele, pô. Se jura. Né? Você pode ser Segura. megalomaníaco desde que você segure o seu jogo, né? Segura. E aí o Kirk fala, não, solta isso aí, solta minha nave e tal, não sei o que. Ele fala, então eu vou fechar a minha mão. E aí ele começa a apertar a nave, aí todo mundo, oh meu Deus, vai quebrar a nave, tal, não sei o que. O Kirk se rende. Eu não entendo por que as pessoas começam a passar mal quando ele começa a fechar a nave. É aumento da pressão do ar. Gente, mas para ter uma depressão do ar, um aumento de pressão tão grande do ar, a nave já estaria destruída. Não necessariamente. Você Vai tá pros em um Andes. G, se você Vai- for pra um G&meio, por exemplo, você vai sentir muito. Vai fazer um mais Cooper G. nos Andes, ou no Chile, que é um alto pra caramba. Eu sei, mas para você mudar a pressão que está dentro, a atmosférica dentro da nave, você teria que diminuir muito o tamanho da Não, nave. mas não precisa. Por exemplo, se a gente tá descendo Acho a que serra, não. a gente já sente o ouvido dar uns... E não mudou.
tanto assim a prisão atmosférica. é sensível não foi pra caramba. 2G. Não foi dos Andes pro nível É. do centro, foi de São Paulo pro nível do É, centro. É pouquinho, verdade. a gente já sente o incômodo ali. Então deviam ter falado, ô Rura, para com essa cara aí, dá uma engolidinha de saliva que vai passar, meu. Tipo, Toma um É, chiclete. dá uma Toma um bocejada. chiclete. para com essa frescurite aí. Toma um Mas chiclete. tudo lá na ponte tem que ser exagerado. Tem. Né? Tipo, Só o Kirk que não se abalou muito com aquele. Ele fez uma cara assim meio de foda-se vocês. É, mas foi Fica a aqui. almôndega que eu não É. comi que... E aí ele fala, não, tudo bem, tá, então libera a nave, faz o que você quiser e tal, vamos conversar, né? Aí o cara fala, ó, então pode descer, desça você e seus tripulantes, menos esse aí. Esse aí me lembra do Pan e o Pan não gostava, ele causou muito problema. E esse Spock faz um... What the hell é pão? Pan? Pan, Pan é Ah, aquele é o- meio sátiro. bode, É um sátiro, é um é sátiro. meio Oh, bode, sátiro. que é aquele assim que tocava Flauta. violino. Não, tocava violino. É uma lira, né? Tipo, de corda, né? Ah, eu já Um sabia troço, disso, era só é pra mostrar abaixo. pro pessoal que tá assistindo que talvez não Tocava saiba. baixo. Upright ainda. Eu já sabia disso, mas é só pra mostrar pro pessoal que tá assistindo que talvez não saiba. Ah, sim, lógico. Aprenderam essa? ele também menciona lá Agamenon, Heitor e Odisseu, que são É, os grandes heróis grandes humanos, heróis né? da Ilíada, Odisseia e... Bom, vai uma land party sortida, né? Vai o Kirk, porque o Spock não pode ir. Né? Então vai o Kirk, vai o McCoy, então já tem a dupla ali. Vai o Scotty, de vermelho, peitudo, né? Desce de vermelho pro planeta. Tô te falando. Vai o Chekhov e vai a menininha da vez, que é a Palamas, né? A Carolyn Palamas. Tenente Caio. Que ela é arqueóloga e antropóloga e especialista em civilizações antigas. Né? Porque logo que ela chega, ela fala, pra quem não sabe o que ela tá fazendo lá embaixo, ela mesmo pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Né? O roteiro já explica, então, veja bem. E eles estão andando assim, tipo, eles já se materializaram do lado do cara, né? Porque era só que eu fazer assim, mas eles ficaram conversando ali como se o cara não tivesse, né? Foda-se. E... Nossa, que eu, assim, curiosamente eu achei uma cena legal, porque a hora que vira, assim, ele tá muito imponente ali. sim. Né? Ele tá mó wow. Você quase pensa, não, ele é um deus grego, sim. Sabe? Não, o cara é realmente imponente. Ele é, na verdade, esse ator é Michael Forrest. Michael Forrest. Ele era tão alto que o Kirk, o Shatner falou, meu, não me bota no mesmo take que ele, não. Tipo, faz plano contra plano, porque se eu ficar no mesmo take eu vou ficar minúsculo. Ele não queria ficar no mesmo plano que o cara. Não filma a gente junto. Sempre que Shatner filma, eles é estão meio à 1,80. distância, assim, pra não dar referência, porque o cara era muito grande. E era bonitão, né? E era bonitão, então uns braços que não era dele, né? É aquele E bonitão até dos anos uma 60, canela quase o cara. braço dele, né? Mas é que a perspectiva é grega, né? As estátuas gregas são estátuas de 10 cabeças, de proporção, justamente pra ser aquela coisa imponente. Tanto que ele brinca com isso logo depois, né? Da questão da estatura dos deuses. Ah, sim. E, bom, ele chega assim já... bem-vindo ao Olimpo, Capitão Kirk, né? Tipo... Oi? Como assim bem-vindo ao Olimpo, né? Eu já ia me apresentar lá, eu sou o Kratos. E ele continua ali falando, né? Não, aí corta, né? Vem pro próximo ato, ele fala, né, que ele se apresenta como Apollo, que ele e assim, a equipe toda tá já fazendo seus maracutaia, né? Todo mundo mexendo nos tricorder, tentando identificar o que é, né? Outro. Cara, Cara, tô com Apolos aqui. O WhatsApp tá bombando lá em cima. E o mais legal é o McCoy, né? É um humanoide. Pô, o McCoy não me fode, né, cara? Eu tô vendo que é um humanoide, né? E aí ele fala sobre os amigos dele, Zeus, Atena, Afrodite. Ele fala a trupe toda, né? Assim, que eles eram um bando de viajantes, né? Alienígenas. Naquela época foi louca, cara. E que visitaram a Terra uns 5.000 anos atrás. E aí o Kirk começa ali a fazer as contas dele, né? Falou, puta, será que, né? Tirou um HP 728 dele. Em começou a si, fazer as né? contas. E ele faz ele não um pedido, ele ordena, né? Ele ordena que, bom,
tudo que eu ordeno de vocês é que vocês me idolatrem. Me amem. Me amem. Quero ser idolatrado como os pais de vocês já me idolatraram no passado. Não, mas não é assim, bicho. A gente não vai idolatrar qualquer um que tem um truquezinho na manga e consegue parar a Enterprise com a mão. Você acha que é o primeiro que para a Enterprise assim? Não é não, bicho. Eles encontraram muita gente pior, né? Amigão, deixa eu te contar umas histórias que você vai ficar com medo. Pagou um jantar antes, né? Cara, Como sacanagem. assim idolatrar, né? Mas ele já bate o olho ali na Palamas, na Tenente Palamas, e fala, bom, mas a Terra ainda é o lugar das mulheres mais bonitas do universo. E o Scotty já... Você fica queimadinho. Pô, mano, com a minha mina na noite É que é o passada, score, né? Ele não tal. vai querer comparar com Deus. Cara. Afinal de contas, eu sou engenheiro, né? Pô, eu sou engenheiro, né? É, né? Eu vou... E aí o Scotty já vai lá, se coloca no caminho ali e tal, né? Fica, ei, tal, não sei o quê. Não fica muito... E é quando ele toma a primeira pancada? Não, ainda Não, a pancada ainda daqui a não. pouquinho, mas ele toma já um corte ali do Ah, tá. do Apollo, né? Enquanto isso, o Spock tá lá na Enterprise tentando entender o que tá Deixa eu só acontecendo. fazer um comentário antes, tipo, bem inútil, mas que nessa frase, nessa parte, ele, eu sou Apollo, sei lá o que, o Chekhov, ele solta uma que eu achei engraçado. Então eu sou o czar dos russos agora. Que eu tô- E ele já toma a quieta ali do toma- Kirk, né? Cala a boca aí, moleque. Mas eu gostei. Aliás, o Chekhov toma várias do Kirk nesse episódio, né? Mas uma coisa que eu acho curioso, assim, das outras vezes que eu tinha assistido esse episódio, antes de assistir pra cá, eu não tinha reparado o quanto o Chekhov faz coisas importantes no episódio. Né? Ele que saca que o cara perde o poder e tal, né? Ele é o estagiário da turma. Ele é né? estagiário, mas ele que vai lá e faz o... Não é reconhecido, Você mas sabia faz que o trabalho. o Walter Koenig? Não sei. Koenig. Não, mas ele não é alemão. Ah, mas o sobrenome É que eu já ouvi falar Koenig. Enfim. Ele foi contratado para fazer parte do show para ser um apelo mais infantil, assim, as crianças se interessarem. Pô, tem um cara mais novo na nave, também quero participar. Meio que... foreshadowing, como é que fala? Meio que prevendo aí o Wesley, né? Na Next Gen. E... Bom, o Spock tá lá, fazendo as maracutaia dele, tentando entender o que tá acontecendo. A Uhura tá tentando fazer um bypass ali, dando curto em várias coisas na nave. Ela fala, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Ela abaixa debaixo do console ali e começa a dar curto nas coisas. Isso é lá no fim, na verdade, não é? Que... Ela já tá fazendo agora, não? E aí, tanto que o Spock vira e fala, não, você é a pessoa mais importante, Esse é lá mais no competente. 3, eu acho. Agora ele só tenta descobrir o que tá acontecendo, tá tendo buraco, sei lá o que, e eles... Aliás, eu acho É verdade, é verdade, é verdade. Mas não sei a opinião de vocês em relação a isso, mas pra mim esse é o episódio que inaugura o Tecnobabble no... Tecnobabble? Tecnobabble. Tecnobabble. No Star Trek, é quando eles começam a falar de transmissões subespaciais, Não, campos cara. de força, Eu não já sei, eles tem- já falavam tanto no começo. mas não como meio de resolver problema. Nesse Spock começa a ter vários insights tecnológicos, inventa algumas coisas para conseguir resolver o problema da mão pegando a nave. Você sentiu isso? Eu senti, cara. Mas, É a primeira tá, vez você que tá eu tenho querendo essa- dizer um Tecnobabble mais puxado pra nossa realidade aqui? Ou uma coisa mais, um Tecnobabble mais futurista, assim? Futurista, com certeza. Ah, então eu discordo, cara, porque cara, na primeira temporada eles tiveram isso praticamente em cada episódio. Alguma coisa eles falavam, não. Cara, teve um episódio que o Spock faz um 086 com transistores e válvulas. Não, transistor não. Válvulas e não sei o que em cima da cama. E ali, acho que em 1 minuto ele fala um dicionário inteiro de Tecnobabble, cara. Bom, sei lá. Mas Mas eu entendo que você.
Eu Eles acho que falam eles tinham, muita assim, coisa. lógico, no caso do Spock fazendo um computador ali, né, com... Barra máquina do tempo. Não, ele faz um... Ele cria basicamente um processador ali para poder Isso, interpretar é. o coisa O do, sinal. do tricorder dele, né? Uhum. Eles tinham, assim, a equipe de roteiristas, eles tinham uma equipe de apoio ali que era um pessoal técnico mesmo, assim, não, isso é possível fazer, isso não é possível fazer, tal. Então, muitas coisas eram realmente embasadas, assim, não, isso aí é possível. Tem outras que... Você vê Dava que uma eles dão escorregada. Eles dão aquela pisada, assim, meio fora, Eu acho mas... que quando começa a inverter polaridade, o negócio já tá descambando, cara. O Tecnobabble. Ó, sinceramente, quando você manja um pouco mais de tecnologia, essas coisas, você tem que meio que abstrair, cara. Você tem que falar, não, é um seriado, é pela diversão, vamos acreditar que existe tudo isso. Senão, De Volta pro Futuro seria tão chato. Não, mas assim, o que eu digo é, não chega a incomodar. Então. Mas é a inauguração do... Pra mim, Que assim, na frente vai incomodar em alguns episódios. na né? frente, não nessa geração ainda, mas mais pra frente Sim. isso vai ser uma constante bem grande. Sim. Eu acho um problema quando a solução do conflito do episódio É baseado tá em cima nisso. de um Tecnobabble. Daí Não, é então eu meio vou chato. inverter aqui esse Capacitor. cano e aí resolve tudo. Tudo vai ser resolvido, sabe? Ele Pega resolve- mais gás VSP. resolve como Não, que isso seria por do mágica, cacete. né? Resolve como que por mágica. E não uma solução técnica real ali, né? Acho que o problema é só quando é um facilitador pro roteirista. Acho que esse talvez seja o real problema. Quando você vê que é meio balela, cara. Quando você vê que tipo, Quando dá aquele cheiro de lorota, sabe? quando é pra só pra emendar um buraco num plot aí eu não gosto. Mas se você quiser aparecer com um processador plutônico X24, vamos nessa, velho. Por que não? Bom, o Spock tá falando lá pro pessoal fazer as coisas, ele fala pro Helmsman, que é o Sulu, né, na verdade. Ele fala pra ele... Ele fala, eu não consigo fazer um pinpoint ali do... Ele sabia que tinha uma Não fonte de consegue energia, mas localizar sabia a onde. fonte de energia. Então o Spock fala, então faz assim, vê aonde não tem a fonte de energia, o que sobrar é onde tá a fonte de energia. Aí o Sulu genial fala assim, isso. pô, mas é o planeta inteiro? O Spock faz uma... Lógico que é o planeta inteiro, pô. Nós estamos na Enterprise, filhão. E aí beleza, e o Sulu vai lá fazer as coisas dele e tal, de volta no planeta. O Apollo já tá, fica aí vocês, não me interessa por vocês, deixa eu focar minha atenção aqui na Tenente Palamas. Olá, você vem sempre aqui. Enfermeira. Você já saiu com Deus antes, né? E aí ele leva ela lá para um canto, tal, e começa a falar sobre no passado, como que a humanidade se afastou dos deuses. Ele começa a se abrir, na verdade. Que eles precisavam da admiração das pessoas, da mesma maneira que as pessoas precisam de comida. Nessa hora que eu comecei a tecer talvez um plano pra derrotar esse cara, porque evidentemente ele era um megalômano e maluco e que era no mínimo rival ou inimigo da série, do episódio ali. Então, puta, será que... E dito e feito. Você Ficou estava meio achando na que ele ia cara. ser como Trelane, por exemplo. Exatamente como o Trelane. Eu tinha certeza, cara. Ah. Eu até achei que fosse haver um bridge entre os dois. Parece o Trelane, assim. Não, eles falam. Era o primo do Trelane. Eles citarem, não, a gente derrotou o cara dessa forma assim, assado. Entende? Isso não acontece. Todo Que episódio é não- formatado a cabeça das pessoas. Eles Começa- voltam né? mas que mais ou menos eles resolvem da mesma maneira. Eles Esse acham uma a fonte de gente energia vai falar no final, e, mas né? é que é um dos negócios também. Mas uma coisa que eu queria falar também é que a Palamas ganha o vestido lá e tal, né? Ele,
tá aqui. Eu tenho um problema com isso Ficou também. fabuloso, né? Não, por que do vestido? Eu tenho um problema porque é o seguinte, a segunda vez, o primeiro foi no Shore Leave, né? A mulher, ela... Não, vamos lá, qual que é o currículo dela mesmo? Ela é... Historiadora. Ela tem um currículo impecável ali. Ela tem bilhões de coisas. Da mesma maneira que a Shore Yeoman Leave que desceu na Shore Leave. E a do Khan também. E a do Khan também. Todas elas são mulheres super bem resolvidas profissionalmente, né? Mulheres capazes, não sei o quê. Exato. Ganhou um vestido, mudou o foco. Pô, não, mas pera, é só um vestido, calma aí. Será que isso não era o jeito da direção do episódio trazer o pessoal da mentalidade daquela época pro seriado? Porque se destoa muito da realidade do público. Mas não O é só público- isso. Não, mas eles Rejeita. começam. Nesse tema, assim, eles começam já quando. Na piadinha do Kirk, eu tô pensando que eu não vou Exatamente. perder uma oficial. Tal. Não, eu vou perder uma oficial. Pô, a mulher tá ali. Tem uma carreira dentro da frota Enterprise, estelar, é capacitada, tudo isso aqui, só pra arranjar um marido? E depois que a Foda, Runa Né? não é capaz. Como nos anos 60 mesmo, as mulheres. Não, eu trabalho num escritório de advocacia. Mas ela tava ali pra conseguir um marido. Depois ela ia casar e ia virar dona de casa e acabou. Era só o que ela ia fazer na vida. Não, nem sempre, né? Não, É muito Não, mental, eu sei, mas é a mentalidade salvo da época, generalizações. mas é a mentalidade da época. Então me dá a impressão de que. Era um paradigma, na Pô, verdade, então, pra variar. então a Uhura também tá ali só até achar o marido, sabe? A Rand tava ali só até achar o marido. Eu nunca pensei dessa forma, assim. Não, mas é a terceira personagem feminina. Tudo bem, é a personagem de um episódio, né? Não é uma personagem recorrente, mas é a terceira personagem feminina que acontece exatamente a mesma coisa. Mas talvez seja por isso que essas são recorrentes, quer dizer, sejam dispensáveis, e a Uhura é recorrente, cara. E a terceira mulher em comando da maior nave da Federação, cara. Tudo bem, mas. Eu acho que talvez, parando pra pensar agora, talvez seja até uma afronta pra cultura da época. Olha, tá vendo? A Uhura, ela não tá aqui pra pegar marido. E ela tá aqui na Bridge. Ela é a terceira em comando. Enquanto essas outras Mas eles aqui que colocam venham as pra outras pegar pra marido. apaziguar isso, sei lá. E as Não, outras que essa- vieram pra pegar marido com vestidos bonitos e não sei o que, essas aí. Porque curiosamente Ninguém as nunca três mais vai foi aparecer. é a mesma cena, né? Ganhou um vestido, esquece a carreira, foda-se, ganhou um vestido bonito. Mas se eu ganhasse um vestido Não, também, assim, esqueci. Não, a minha eu também, carreira. óbvio, se eu ganhasse um vestido daquele. O que eu, assim, eu acho que Fabuloso. eles tentam, na verdade, transformar a cena do vestido, tipo, que já apareceu 3 vezes, mas ele tenta transformar quase uma alegoria do que tá acontecendo na cabeça da pessoa. É. Tá. Sei lá o que, nessa hora não é que ela ganha o vestido e, meu Deus, ela se apaixona por ele. Não, ela se apaixona e aí, pra representar isso bem pro público, faz ela trocar de vestido. Concordo. Não, Pode ser lógico. a forma que eles fazem, mas tipo, já aconteceu 3 vezes e tá repetitivo, né? Porque na verdade, assim, o momento que ela se interessa pelo Apollo é o momento que ele fica gigante, né? A primeira vez. E tanto que eles. Um close na cara dela, ela já tá. Oh meu Deus, o Apollo, tal, não sei o que, né? O foco dela já mudou ali, né? Meu foco foi, puta, não esteja pelado debaixo dessa toda, pelo amor de Deus. Porque a gente tá aqui embaixo, cara. É, Bater um exatamente. vento, a gente vai ver o Por Apolinho. favor. Vou ver o Apollo, não, melhor não. Ok. E. Pô, até perdi o fio da meada, enfim. Se aquela história da mão for equivalente ao tamanho do membro. Agora. Nossa. Agora o Apollo ficou grande. Agora o Apollo ficou grande. Bom, enfim. Ele tá ali, né? Se abrindo com ela, falando com ela, que ele vai se transformar ela como Zeus pegava mulheres mortais pra ter filhos e tal, né? E ele se transformava em humano pra ela, ele fala a mesma coisa e vai amá-la pra todo sempre. A Ariel ganhou pernas, essas assim. coisas. Essa é a primeira parte que eu vejo incoerência no episódio. Porque assim, quando você diz que a humanidade deixou de adorar você, ou que deixou de acreditar que você existe,
A gente traz para o nosso mundo porque realmente não existiram os deuses da antiguidade. Mas se você tivesse figuras que pudessem ficar grandes, tivessem superpoderes como eles tinham, a humanidade não teria nunca deixado de adorar esses caras. Considerariam eles como deuses até hoje. Então, assim, essa teoria de que os humanos deixaram de nos adorar, eu não vejo dessa forma na nossa realidade, entendeu? Se você tem uma figura lá que pode ficar grande, soltar raio pela mão e tudo mais, você vai continuar acreditando naquela mitologia. Não é mitologia, é uma verdade. É uma verdade. Nossa, Não, mas é que, assim, eles... Não me citem nisso, tá? Eu larguei a pós de mitologia no meio, mas... Por quê? Eles, na verdade, me dá a impressão que eles param de acreditar no momento que traz o fogo dos deuses pros homens, como que ele chama? O que foi acorrentado depois por isso. Esqueci. Ultragás? Não, Esqueci o nome desse cara. Fiat Lux, o Fiat Lux. O Fiat Lux, é o dono do fósforo, sei lá. Bom, ele vai lá, rouba o fogo dos deuses, né? E dá esse poder para os homens, né? Na verdade, ele deu tecnologia, né? A partir do momento que os homens têm a tecnologia, eles têm poderes de criar tanto quanto os deuses. Então, a gente não precisa desse cara que fica gigante aí e solta raio. A gente consegue soltar raio também. Né? Hadouken neles. Que na verdade isso é até uma dicotomia que acontecia. Eu não sei se acontecia porque eu não vivi lá, né? Mas sempre tem muita. Sempre que vai ter um livro ou um filme que passa essa história, que você tem bem esse período de transição entre os deuses antigos e os deuses novos e tal, eles sempre trazem pra isso, se você parar de acreditar neles, eles vão parar de existir e tudo isso. Aí você tem até casos que no começo você tinha cultos cristãos e os caras eram caçados e tal, e aí depois inverte, tipo, o culto a Mitra fica um negócio bem secreto, tem que fazer nos esgotos e tal. E, tipo, essa dicotomia existiu, teve esse período de transição. Eu acho que é meio que isso que ele tá querendo pegar quando ele fala isso. Né? Que se você para de acreditar, ele some. O que eu tendo a pensar sempre de uma maneira muito prática. Jesus Cristo realmente existiu e tem gente até hoje que é católico, que é cristão, que acredita nele. Os deuses não existiam, na verdade. Então, assim, as pessoas não acreditavam neles e por isso não se manteve. Se existisse uma figura divina que soltasse raios pelas mãos, ficasse grande, eu não acho que isso ia se dissipar de uma maneira tão nesse fácil. ponto, até o episódio toca nisso. Né? Tem uma hora que o Kirk fala, né? A humanidade não precisa de Deus, a gente tem um Deus único, né? Nós encontramos o Encontramos um único Deus. Suitable, né? Encontramos um Deus que nos satisfaça, basta, né? Que nos satisfaça. Então o Kirk é cristão. Pelo menos ele né? Essa é a questão, porque teve aquele outro episódio que esqueci o nome Deixou da meio menina, claro. que ela aparece assim, qual que é a característica especial dela? Ela é católica. Eu pensei, nossa, o nome da católica aqui, como assim? Mas é a Enterprise, eles devem aceitar uma pluralidade infinita a questão Eu sou da religião do escorredor de macarrão. Sabe? Existe isso. Mas a questão de deixar de acreditar, não necessariamente as pessoas... Duas coisas, cara. Primeiro, pra mim ficou uma sensação que os deuses, inclusive pelo Apolo, que vocês são gente, vocês são formigas. Pra que eu vou me apresentar a vocês? Vocês têm que me adorar e pronto. Eu vou fazer, a chuva cessar no teu casamento e pronto, filho. Sabe, é uma questão megalômana dele, de tipo, não, eu sou melhor do que você, você não merece a minha presença. E tem segundo, as pessoas começaram, do jeito que ele apareceu no episódio, as pessoas deviam começar a se sentir restringidas e, como, digamos, escravas, vai. Então o que acontece? Eu ainda acho que esse negócio de não acreditar é tipo assim, eu acredito na sua existência, mas eu não acredito em você. Eu não acredito na tua ideologia. Eu acho que pode ser isso. É que tem uma diferença nisso, de o que é a diferença dos deuses gregos para as religiões monoteístas que a gente tem hoje em dia, por exemplo. Os deuses gregos, eles eram humanos. Tipo, não é que eles eram humanos, eram falhos. mas eles tinham as mesmas características e defeitos do ser humano.
Então eles podiam ser egoístas, eles podiam ser... tô até... qual que é o nome disso? Eu esqueci. Não, mas eles... Tudo, tipo, eles podiam ficar com raiva, eles podiam ficar com... Eles eram imperfeitos. Inveja. Eles eram imperfeitos. Eles eram... o ser humano é moldado pelas características psicológicas deles. Então pode estar de bom humor, pode estar de mau humor, sei lá o quê. Que já muda quando entre as religiões monoteístas atuais, né? Mas, putz, é que assim, isso é em relação à teologia, cara. A teologia é bem complicada. Acho que a gente pode ficar umas 2, 3 horas aqui fácil falando sobre Na isso. verdade, a gente pode ficar 2, 3 horas fácil falando sobre qualquer coisa, né, cara? A gente é meio viciado em ficar discutindo coisas. Mas Eu acho que é meio Age of Empires, cara. Na hora que você tira os peãozinhos lá de rezar pro templo, você vai perdendo o poder de reza lá. Aí você não pode soltar o raiozinho. Aí... Calma, Age of Mythology. Age of Mythology, desculpa. E só com os gregos. Se você Só com os fosse que gregos. nem eu, que pegava os nórdicos, você só batia pra caramba e continuava então, com favor ali. mas é grego. Tá vendo? Né? Então, tiraram os peãozinhos lá que estavam rezando pro templo. E aí ele perdeu o poder de soltar rainho. Aí quando ele perde o poder de soltar rainho e ficar grande, as pessoas param de acreditar nele. Eu acho que é isso, assim. Não é que todo mundo parou de acreditar ao mesmo tempo, mas foi diminuindo. Ele foi perdendo o poder de influência. Mas que ele perde o poder de Você influência, falou a palavra-chave. mais pessoas saem. Eu acho que a palavra-chave é poder de influência. É. Eu acho que uma coisa é deixar de acreditar. Não, o Adonis existe, mas é um cuzão. Caguei pra você. Então, Isso bateria... é bem importante pro episódio. Porque assim, você não precisa adorar o deus grego. Exatamente. Ele Se existe, você ele tá temer lá. ele, é a mesma coisa. Mas eu acho que o pessoal ficou em algum ponto da história, e isso independente de... Agora estamos entrando no ramo das suposições. Independente dos deuses gregos tiverem existido ou não, certeza uma hora teve um grupo ali que ficou de saco cheio deles. Falou, nossa, povo chato, não quero saber mais deles. Não, sim, senão as religiões politeístas que tinham na época estão até hoje, firmes e fortes, e não uma galera começando a ressuscitar elas. Eu não sei se vocês sabem disso. E aí eles ficaram em 5 mil anos Tipo, lá, o Adonis não, Apolo, né? Ficou 5 mil anos em modo Mesma sleep coisa. no planeta esperando o pessoal chegar lá. Mas... É esquisito. Não, mas é que sim. Mas Também deuses tem uma já coisa são a mais esquisitos aqui. por natureza. Apolo tinha um dos maiores... Olha lá, hein? não só cultos, mas portfólios dos deuses gregos. Era basicamente a Deus é o pai de todo mundo, Apolo ele enfia o dedo em todo o resto. Porque ele também mexe nas artes, ele também mexe no amor, ele também... o que aparecer, Apolo tem o dedinho lá, cara. Então, se tem um deus que sobrou ali, pra gente lembrar, provavelmente é ele. Até uma observação totalmente inútil aqui, né? Opa. Mas quando as religiões cristãs começaram a tentar combater as religiões gregas e tal, né? Tipo, o politeísmo, eles pegavam e falavam, qual que é o nome do demônio? Apolo. Eles relacionavam Satã a Apolo. Tipo, Eles falando que era a sabiam mesma qual que era o pessoa. pior inimigo deles. Que era o pior inimigo. Que época é isso? Não, bem na época da transição, isso. Que da hora isso. Tipo, que interessante isso, cara. Isso pro mundo inteiro. Eles começaram a tipo, pra bradar Grécia, pro... né? Tipo, mas... Mas em específico pra Grécia. Caramba, cara. A Grécia ia ser um pouco do negócio romano também, né? Tipo, teve a transição e tal. Mas, tipo, lá na Inglaterra, por exemplo, foi outra coisa, né? Mas essa era uma das armas deles, ó, fecha aspas, né? Não, quem? Merlin. Não, Merlin veio bem depois. E tá lá até hoje. Mas onde a gente tava mesmo agora que eu não me lembro? A gente estava no momento que o Apolo levou a Tenente Palamas pro cantinho lá pra fazer o chavequinho. Pra moita, né? Não lembrei o que eu ia falar. Literalmente pra moita, era uma Logo moitinha. em cima do vestido, o Kirk... Não, o Scully fica meio pé da vida, puxa o taser e tenta dar o tiro, cai, meu, foda-se, dá um tapão lá, ele dá uma pirueta espetacular. Que, aliás, que stun legal, né? Eles usavam um negócio no peito, por baixo da camisa vermelha, que era um elástico. Então ele já tava tensionado ali, ele só solta o corpo e pum, é jogado pra trás. Que louco, legal cara. pra caramba.
o Stan dele quase se machucou feio, porque ele ia bater a cabeça não sei aonde ali, passou tipo, muito perto. Degrau. Assim. É, quase se machucou bem feio, assim, mas é um elástico que tá muito tensionado, assim. Aí ele só solta o corpo e vai. É um bungee jump invertido. É invertido, é. E o Scott é um camisa vermelha que encontrou a estrelinha do Mario, né? Nossa, ele, desceu de vermelho, enfrentou um deus e saiu vivo pra contar a história. O Kirk, nessa cena, ele falou, toma cuidado, você podia ter morrido, É. sei lá o que, né? O Scott é legal. E uma pra coisa legal é cacete. que assim, o Scott saca a arma, toma o raio lá, a arma dele vira bosta, né? Mas o Chekhov saca também, tipo, instantâneo em seguida, assim, só que a dele já tava zoada, né? Meu camarada não. Mas ele saca junto, ele tava ali. É, mas o Apollo viu a cor da camiseta e falou, esse daí não vai fazer nada, vou bater no vermelho. Só que, por trás da camiseta vermelha, tinha um score. Meu, o Scott, ó, peitudo, cara, viu? Peitudo mesmo. Bom, vamos fazer nosso primeiro intervalo Tá? e a gente já volta então. Então tá, estamos de volta. No meio do comercial a gente descobriu que era Prometheus que trouxe o fogo dos deuses para os humanos. De nada. Então é isso aí, para não Parabéns, ficar, Prometheus. para não ficar no ar a dúvida, a gente foi perguntar pro pai Google. Bom, Apollo tá lá na moitinha, chavecando a Tenente Carolyn Palamas. O Scotty tomou um rola. Entre vários, e assim, a trupe tá ali sentado numa mesinha com umas frutinhas ali no meio que eles acharam. Cara, eu vi, só faltava um salaminho, um limãozinho. Tipo, Os caras, realmente que é um paraíso, bosta, né? né? Só faltava uma cervejinha ali pra eles. É. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? É uma coisa boba, mas me chamou a atenção. Então pode falar, se é boba. Mas quer o saber. McCoy, ele tira assim e coloca embaixo. Eu não sei se isso foi combinado ou se ele achou que aquilo estava atrapalhando a cena, mas ele tira Mas foi natural, frutinhas, né? É muito natural. Tipo, ele tira as frutinhas que estão na mesa e coloca no banquinho assim, continua papeando. Tipo, Boa, é. Não, é que na verdade o Kirk vai te mostrar ele tá com um tricorder ali na mão, né? Ele vai aí. Não sei se foi. Talvez tenha sido inspiração do The Forest Kelly mesmo ali na hora. Falou, puta, a câmera não vai pegar isso aqui. Aí ele tirou o negócio pro lado, Jackson era foda, cara. botou Que as isso? frutinhas por ali e só ele come agora. Outro Ninguém não. mais mexe nas frutas. ou tinha muitas daquelas mosquinhas de fruta ali na frente, ele Tava entrou atrapalhando na também. Tinha muita drosófila, daí o Jack falou, não, deixa eu tirar daqui, vai. E, bom, o Apollo, nesse inteirinho aí, ele conta, né, que os deuses são imortais, mas até pros imortais tem um ponto de não volta, né, um ponto sem retorno. Ponto sem retorno. E, Grande álbum da e ele fala que, qual foi? Foi Artemis? Que foi a Artemis. primeira que se colocou na frente do templo Artemis. e se deixou levar, né? Ela foi ficando mais fina, mais fina, mais fina, até não existir mais. Bom, Poético pra cacete isso. eles também. estão. Talvez seja um momento ali de Aceitação. aceitação. Finalizei o meu ciclo aqui, né? A minha função como ser pensante não existe mais, né? Nem a minha função como divindade nesse. Eles não vão voltar a acreditar em nós, então não tem mais o que fazer aqui. Isso deixa aí, né? Acho Ciclo legal. de ser não É quase um pensante. obliterar, né? Quase... Cai no Do esquecimento esquecimento mesmo. total, O ciclo deles não existem mais, cara. Pô, eles transcenderam. Porque assim, se os humanos não acreditam mais neles ou não cultuam mais eles não têm por que existir naquela forma humana mais. E simplesmente Ok, deixam de legal existir e isso. viram pura consciência. Legal. Porque ele diz que eles não morrem, que eles simplesmente se transformam. Então talvez eles não vejam mais nenhum tipo de utilidade em se manter como um ser humano, um humanoide, com um órgão a mais no peito, como diz o McCoy. Que ele vai se tornar importante agora, esse órgão, né? Exatamente. E eles simplesmente desaparecem e viram pura consciência.
Legal Pode ser, pensar assim. também. É um Esse ponto. tem uma relação até com o episódio do Trelane, né? Que os pais dele lá eram seis de pôr De consciência, energia, né? É que o episódio do Trelane me lembrou muito aquele desenho, aquele filme das crianças dos anos 80. Isso aí já é outra discussão. Puta, filme das crianças dos anos 80, tem 400. ET, Todos. Aquele com o River Phoenix, que eles vão pro espaço e descobrem que o ET na verdade é um moleque. Que nem eles que O precisavam. River Phoenix? Eita. Era viagem a outro mundo, se eu não me engano. Eu acho que você tá tomando muita cerveja. Eu acho que nunca existe muita cerveja. Existe. E Existe sim. assim como não existe esse filme. Bom, nisso eles estão. Ó, existe uma energia aqui. O que o pessoal da Enterprise lá em cima descobriu, que existe um ponto de energia que eles não conseguem achar, saber exatamente onde é que é. O Chekhov também aspira esse negócio. Olha, tem um ponto de energia, tem que ter uma energia. Né? Tem que ter algum ponto onde ele está tirando essa energia toda e tal. A gente precisa achar. Ele sabe que ele existe, ele só não consegue dizer aonde. Eles estão mais ou menos pensando igual ali, né? Só falta achar esse ponto. E ele ainda fala. Ele fala que existem uns precedentes na natureza aí, né? De novo, no episódio passado eles também falam, não, tem precedentes na natureza, né? Acho que virou uma constante da segunda temporada aí, né? A gente embasa as coisas com coisas naturais, né? Coisas que existem. Então ele fala da enguia elétrica e tal, ele consegue usar energia, né, de alguma maneira. Usar uma energia elétrica. E Glândulas que criam energia. E eles falam, bom, então achar essa fonte de energia, esse gerador de energia aí, é prioridade máxima a partir de agora. A gente precisa descobrir isso. E o McCoy comenta que o Apollo é basicamente humanoide, só que ele tem um órgão a mais que eu não faço ideia para que sirva. E aí eles começam a juntar os pontos e falam, bom, talvez esse órgão a mais seja justamente esse canalizador de energia aí que permitam que ele use, né? Nessa que eles estão conversando, o Apollo aparece, se materializa ali do lado deles e fala pra eles que o Scotty já, não, cadê a Carolyn, tá, não sei o que, ele falou, ó, não é mais preocupação de vocês isso aí não, que é comigo, aqui é Apollo, mano. Que essa é aquela frase típica de, rodou já. Rodou, perdeu o Playboy, né? Ele quase falou, tô pegando. Tô pegando já. Você sabe, inclusive, que tem uns fanfiction Ixi. que Será mostram que não? um filho dos dois que dá continuidade nessa história. Que, A moita não foi só uma conversa, é que isso? a moita teve mais coisas por trás da moita. Bem por trás. Bem Entendi. por trás da moita. Não tão por trás porque teve um filho. Não, que, mano, é uma história bem interessante, dá pra desenvolver muita coisa. Dá, né? Tá. Ele vai ter poderes, como é que eles vão Então, ser. é de um pessoal que fez. Porque assim, o Star Trek são a viagem de 5 anos, né? Só que só tem 3 temporadas, né? Então eles recriaram essas duas últimas. Eles criaram essas 2 últimas temporadas. Alguns com roteiros originais que foram escritos realmente, que eles pegaram e filmaram aqueles roteiros, e outros que eles criaram completamente. Né? E num desses episódios eles contam essa história de que não existiu realmente um filho ali entre o Apollo e a Carolyn Palamas. Enfim, eu não assisti o episódio, mas fiquei curioso. Depois que eu tava fazendo a pesquisa para o episódio, eu descobri e falei, pô, vou assistir. Nessa que o Apollo fala, ó, isso aí não é mais preocupação de vocês não, deixa que eu resolvo a parada pai aqui. resolve. O Scotty fica puto de novo. Apesar do Kirk ter dado uma quieta nele, não foi o suficiente. Ele pega um vaso ali do lado e vai tacar em cima do Apollo. E o Apollo... Um phaser de última geração não funcionou. Mas o Essa vaso... estátua vai funcionar. Mas quem nunca fez bobagem por causa de uma mulher que atira a primeira pedra, né? Ele foi tirar um vaso. Ele foi tirar um vaso. Não, Japs, não. Aqui não tem Predators. E aí o Apollo simplesmente levanta o dedinho assim, solta um Hadouken nele assim de raio.
E aí, de novo, o pobre Scotty voa que nem bosta lá pro fundo, né? Vai rolando, caga tudo. Nessa, o Chekhov vê que o Apollo dá um fade out ali, assim. Opa! Peraí, deu ruim aí esse negócio. E ele comenta isso com o Kirk. Falou, ó, capitão, ele pareceu meio cansado, pareceu meio exaurido ali dos poderes dele quando ele, né, parece que usou muito poder. Queimou as 3 barras de especial dele. Ó, fica esperto, cara. Deu alguma coisa errada ali com ele. E aí o Kirk fala, bom, peraí. Ele tá segurando a nave lá em cima. Ele tava combatendo a gente aqui embaixo. Ele deve ter um limite de coisas que ele pode fazer ao mesmo tempo. Tá girando os pratos, né? Naqueles... Ele deve ter algum limite. Ele não é. Ele pode ser Deus, ele pode ser Apolo, mas até Apolo tem limites de. E tá na moita com a queda ali. Então tem mais um gastou gasto uma de energia aí, ó. Muita energia, né? Então eles falam, bom, então tem um plano aí. Que estrategista já fala, tem um plano. Galera, chega aí, fizeram um fechadinho assim, pra ninguém escutar. Ninguém Apolo, né? E enquanto isso, o Spock, que aliás o Spock tá super capitão nesse episódio, né? Ele tá sentado na cadeira de comando ali, resolvendo treta mesmo, né? Tá lá. Que é legal. Até elogiando o Uhura. Aliás, quem não elogia o Uhura, né? Elogia passagem. Meu, se até o Spock, que é vulcano, elogia o Uhura. É porque o Uhura. Oh my. Não, mas assim, eu queria falar com isso o Spock, que quando teve o primeiro comando dele lá na Galileu 7, né? Que o pessoal não respeitava ele, errado, que dava tudo errado. Dessa vez ele toma a capitania da nave na mão e mantém o negócio junto, né? Ele já é um personagem que já passou por aquela experiência e aprendeu com aquilo, né? Apesar dos episódios não terem uma linha constante, assim, né? De um episódio começa onde termina o outro, né? Eles resetam o universo, mas algumas coisas parece que se mantêm, né? Algumas experiências eles tiveram, né? E eu achei legal essa evolução do Spock como líder, né? Então, tudo bem que ele tá ali resolvendo uma coisa muito mais lógica do que pessoal, como era na Galileu 7, né? Que é uma coisa lógica, tem um problema, eu preciso resolver. Como é que eu vou sair desse campo de força? Como é que eu vou entrar em contato com as pessoas lá na superfície? Mas ainda assim é um Spock que tá... Se fosse um Spock 100% lógico, que não pensasse na pessoa, ele não ia ter elogiado o trabalho da Uhura para incentivar a Uhura a fazer melhor, né? Eu acho que não. Você acha eu que não? acho que... Vou até beber pra isso. Pela lógica, aproveita, porque eu vou... Escute. Ele pensa logicamente. Então ele fala assim, ela não é uma pessoa lógica. Ela é uma humana como qualquer outra. Então ela precisa de um incentivo de vez em quando, uma estrelinha dourada de vez em quando, para trabalhar melhor, para ter um pouco mais de tesão, porque querendo ou não, aquilo é o trabalho dela, é o serviço dela. Não, mas mesmo que ele tenha tido essa linha de pensamento lógica a respeito do sentimento dela, no Galileu 7 ele não teve. Ele não faria. No Galileu 7 ele não faria isso. No Galileu 7 ele falou, a sua função vai e faz. Porque aqui é função da Uhura, mas ele sabe que se ela não tiver um certo incentivo, talvez ela não execute tão bem o trabalho. Talvez ela fique... Porque ela já estava... É função da Uhura? É. Mas é uma coisa que ela não fazia há muito tempo, estava destreinada, estava... Puta, se eu não resolver isso aqui vai cagar tudo, né? Ela ainda falou, olha, é difícil, faz muito tempo que eu não faço e tal, não sei o que, eu preciso ter calma, né? Ele vai lá pra cobrar, né? E ele falou, não, eu não consigo pensar em ninguém melhor pra fazer do que você. Então ele foi, cobrou, mas deu a passadinha de mão assim pra não, ó, você é a pessoa pra fazer. Tá. Só pra discordar de você, porque, tá? óbvio, Mas né? eu concordo contigo. Mas e no eu digo, só pra trazer... Só pra discordar eu concordo com você. Você não foi lógico. Fazer de fora do diabo. Exatamente, só pra trazer a discussão à tona. Na época do Galileu 7, será que ele não virou pra ela e foi incisivo? Justamente porque, emocionalmente falando, pra ela, não pra ele, aquilo faria ela ter um rendimento melhor? Eu não sei.
Será? Mas notoriamente não tiveram, né? No Galileu 7. No Galileu 7 Eles, o comando mas dele e se ela? desmontou. Mas e Ela ela? não tava no Ela não Galileu tava 7. na Galileu 7. Tá, Era ele, o McCoy e os vermelhinhos lá, um monte de vermelho. entendi. Ué, mas então por que você citou ela? Não, eu Você tá citei falando deles. a mudança de comportamento dele em relação a Tá, liderar uma pessoa. Talvez a Uhura funcione melhor dessa forma, de passar a mão na cabeça e Do tudo que os mais, outros? do que os outros. É, não sei. Porque querendo ou não, os outros eram vermelhinhos, né? Eu acho que. A Eu acho Rura é que vermelhinha comentar- também. Então eu acho que. A Rura é vermelhinha e amarelinha, né? Dependendo do episódio. Então eu acho que talvez, porque ele é muito lógico, ele não tem essa questão da emoção, né? Então eu acho que ele só tá pensando no bem-estar do conjunto. Então eu acho Gente, que ele é muito forçou lógico. pra Talvez isso. ele simplesmente quisesse dizer a verdade. Ninguém ia fazer aquele serviço melhor que ela. Talvez Exatamente. seja só isso. Né? Coisa mais lógica. Ela é. Foi uma puta elogio. Não, assim, não ó, meu foi. Deus, você acaba- Não, eu Não, não consigo constata- pensar em ninguém melhor. Não, é porque tudo é sutil com ele. Então eu não imagino o. Mas a gente tem que pensar também, eu não sei se isso foi pensado no episódio, até porque eu acho que a ordem de produção dos episódios esse foi antes, mas é um Spock que acabou de passar por um ponfar, ele sentiu emoções ali na flor da pele e tal. O lado humano dele, apesar de ser o lado vulcano que foi liberado, mas assim, esse contato com a humanidade, Ele liberou pouco, Coisa- inclusive. só matou o Kirk, né? É só- Matou o Kirk, mas liberou um pouquinho. Dá pra ter liberado mais. Não, mas eu acho que Só é foi isso. honesto. Se Foi fosse honesto, um outro ela é coitado melhor. que tivesse lá embaixo, ó, o Rura é Ó, melhor sai que daí, você, deixa mas o você Rura. tá aí. Pode ser. Pode ser. Pode ser, tá. Mas aí vamos falar de Nesse uma ponto coisa eu agora que eu fico meio assim agora. Lá embaixo, né? Qual que é o plano do Kirk? Exaurir o Que poder plano do. Kirk? Todo mundo irrita o Apollo. O Apollo vai, mata um ou dois, o resto vai em E cima o resto dele. vai ser porque ele ficou Cara, fraco. Não foi muito estrategista da parte dele, né? Ele falou, alguém vai morrer, eu tô de amarelo, não sou eu. Cara, McCoy, não que é sei. meu amigão, tá de azul, não é ele. O Scott eu não gosto muito dele porque ele não faz minha nave andar em dobra 14. Então, pode ser que morra isso aí. Mas aí tem o outro ainda, porque não sei quantos que ele vai derrubar. Ele sabia assim que ele não ia conseguir dar rainha em todo mundo. É. Mas quantos que ele ia fazer antes de ficar cansado, isso eu não tenho Mas certeza. ele é aquele pensamento. Mas, Ele podia matar 4 dos 5, né? É. tirando piadinha à parte, ele levou em consideração, sim, ele tomar um dos poucos tiros. Sim, provavelmente ele. Não, porque assim, qualquer um podia E levar. sinceramente, Kirk sendo Kirk, eu não duvido que ele pulasse na frente pra tomar um tiro no lugar de alguém. Tá? Bom, ele já Não. tinha passado 2 vezes nesse episódio, ele teve essa oportunidade e Ele deixou o não pulou. McCoy tomar. Então assim, Putz, eu olha. não contaria com isso, o score. Eu também não contaria muito com o que pular na frente de alguém, não. Eu não sei, eu contaria. É o Kirk, cara. Não, sim, ótimo. Mas o que eu tô querendo dizer é, o pensamento dele foi um pensamento coletivista. Falou, olha, o grupo vai prevalecer. Porém, alguns É porque o podem grupo, cair. não é só a landing party, né? Tem a todo galera lá mundo da nave também. então. Exatamente. É que assim, É pensando, questão, se aquela party perecesse, A nave vai embora. então vamos pensar de uma maneira lógica como Spock faria. Eu tenho 3 tripulantes aqui que vão tirar sarro do Apollo. Um deles já tomou 2 cacetadas. E tipo, ele vai matar alguém. Quem será que ele vai matar primeiro? Que ele já tá irritado ou os outros 2? Os Cara. outros vão sair mais. Vão demorar mais pra tomar Eu as acho que é uma primeiras. aposta mais segura. de novo, só pra trazer a discussão à tona, o score ele não ia cair tão fácil. Mas caiu 2 Ele vezes. já tomou um tapão e um raio. Ele caiu fácil, mas ele levantou mais fácil ainda. Mas a última vez ele voltou com o braço dormente já. Ó, esse braço aqui não tá funcionando, não. Não. O bicho ficou ruim. Ele levantou com o braço a menos, mas ele falou, foda-se. Ele Eu vou levantou chutar. e- Ainda tem uma perna Tem pra muita chutar. estátua aqui ainda. Ainda tem muito vaso e estátua aqui. Bom, Caralho. o Spock e o Kyle, que é o vermelhinho topetudo lá da nave que tá com ele, que acho que deve ser algum engenheiro lá, né? Porque ele tava. Volta e meia para ele tá na engenharia É. também. Eles estão
tentando criar uns raios M ali para que consegue perfurar o campo de força, né? A mão do Os Apollo. raios Né? M. Tecnobubble. Deixa eu clicar. Porque era um aqui, negócio que raios M, ele ia criar uma caguei onda tudo que aqui, ia negócio. fazer alguns buracos no campo de força lá da mão pra permitir que você dê um tirinho no meio. Eu não devia ter feito isso, tá vendo? Seria a lógica é essa. Então, assim, é um pouco de tecnobabble. você fez? Caguei Eu tudo acho aqui, que é negócio. bastante Tecnobubble. Mas. Raios M, pô. Os raios gama transformam o Hulk em Hulk. Os raios M furam a mão de Apollo. Quem é Hulk? Você não conhece Hulk? Eu gosto do Hulk. O Hulk já existia naquela época. Ah, ok. É um deus grego, tipo, é o 10º planeta do sistema solar. Entendi. E. Bom. Nessa o Apollo aparece de novo lá para o pessoal. E ele Com a Carolyn. com a Carolyn, E eles vão lá e vão raivosos pra cima. Porque ele fala, não, tudo que eu peço pra vocês é que vocês cuidem de umas cabras e colham uns louros e tal. Eu quero jogar Farmville com É. vocês, foda-se. E aí todo mundo começa a tirar sarro dele, então não sei o que, o bicho começa a ficar transtornado. Você fala, mano, ele vai virar o Raiden, cara. Vai sair raio pra todo quanto é lado. Raiden é o pai dele, né? Viraria o pai dele. Vira Zeus, né? Ele devia tirar muito sarro nele na escola, né? Quando ele era moleque. Ele ficava daquele tão irritado com umas tiradinhas tão bobas que eles fizeram. Não sei não, ele era Apolo. Ele era porque eles Apolo. se irritam Deuses com qualquer gregos coisa. ficam bravos por tudo, isso é verdade. Como assim não descascaram o meu amendoim? E aí eles estão nessa, ele já tá escolhendo quem que ele vai atirar primeiro, ele olhou meio feio ali pro score e Com falou, ó, certeza. esse aí vermelhinho aí vai ser o primeiro. E a Carolyn se coloca na frente ali falando, não, por favor, não mate eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, tudo bobão e tal, não faz isso, ela dá uma aquietada ali nos ânimos dele. E ele. Enfim, ele vai embora. Puto. Vai embora. Vou pro quarto. Pensando no que eu fiz. Vou chorar no meu quarto. E lá vai. Lira. E aí nessa fica a party ali de novo e tal. E ele fala, bom. E a Carolyn vai junto com ele, né? E aí fica a party ali de novo e eles. Kirk fala, então tem um outro plano. Um que vai depender exclusivamente da lealdade da Tenente Palamas. Porque tirar sarro novamente de Apollo seria impossível. Porque agora usou uma vez o poder, tá imune. Entendeu? Entendi. Ele já Cavaleiro criou. do Zodíaco, Ele criou anticorpos pra tiração de sarro, entendeu? Entendi. Colocar taxinha no trono não ia servir. Não, nada disso. Faz sentido. A quinta série não perdoa, mas Nunca. o Apollo tá na sexta. Nunca. Entendeu? Ele é veterano. Ele já tá há bom tempo aí. E. Bom, a Carolyn aparece ali. E aí o Kirk vai falar com ela. Aí o Chekhov vai falando, eu vou ajudar, talvez. Né? Ele fala, mano, mas quantos anos você tem, menino? Eu tenho 22. Então eu falo com ela sozinho. Deixa que você é pra chaveco eu. Porque eu sou Kirk e já tenho muitos anos de experiência. Eu já chavequei um almirante já, tá? Então fica aí. Eu chavequei. Todo planeta que eu vou. Qualquer mulher que apareça na minha frente, eu já chavequei. Já ficou de pau, vai. Vamos colocar. É. episódio anterior. Fato, né? Kirk já chavecou de pau. Por que não? Eu chavecaria de pau. Chavecaria de pau. Fica mais pra frente isso. Ele chama a Palamas ali de canto e falou, então, veja bem. Aí ele pega na mão dela, fala, isso aqui é carne com carne e tal, não sei o que. Aí é o Shatner fazendo o que ele gosta de fazer, né? Que é overacting A total. hora que ele Cara, pegou a mão isso. dela, eu acho ele vai botar no peito e vai falar, tá vendo? Isso é meu coração. Meu coração pulsando, sangue. E aí ele fala, olha, porque nós somos a mesma coisa, você não tem relação com ele, você tem relação com nós humanos, nós viemos do mesmo lugar, nós temos a mesma história e tal, e puxa ali no emocional e ela, então, mas olha o vestido que eu ganhei e tal, né? Não dá uma balançada muito firme ali, mas ele fala, ó, você tem uma responsabilidade com a humanidade, com a sua humanidade e com o seu posto, né?
você tem uma responsabilidade com o seu posto. É uma ordem. Cumpra a sua função como oficial. E ela não, né, sai assim meio, puta, não vai fazer, né? Ela, querendo ou não, é Apolo ali falando, prometendo paraíso pra ela, né? Ela tá louco pra criar cabra, né? Essa é a verdade. Cabras são legais. Tá louco Ela não pra... ia fazer nada, ela ia ficar com ele. Ela ia comer uvas, isso que ela ia fazer. Meu, em 5 anos ela ia estar uma bola, cara. Não, porque... Você não ia fazer nada, ia ficar Deus comendo gregos pernil. engordam, assim. Mas ela não é deusa grega. Mas ela ia ter filho com um, é a mesma coisa. Ela faz parte da mitologia agora. Mais ninguém um da ponto, mitologia ela ia agora. ficar uma bola também, do mesmo jeito. E outra, Uma bola grega. É Uma isso? bola Entendi. humana vocês grega. trocariam ela pela Uhura? Quando ela descesse no planeta, você acha que o Deus ia falar, não sei Uhura, vou pegar essa? Cara, a Uhura, ela Se é eu fosse muito... o Apolo e a Uhura aparecesse no planeta, tivesse a Palamas e a Uhura? A Uhura, mano. Cara, a Uhura, A Uhura. ela... A Uhura, porque assim, daqui a 2 episódios vocês vão ver por quê. tirando a questão A Uhura. tirando a questão sexista de lado, a Uhura, ela é muito mais importante, ela tem muito mais maturidade emocional que a outra menina. Ela nunca, ai, meu vestido tá ótimo, então agora eu vou mudar de lado. Nunca fez nada disso. Ela sempre foi super leal. Ela tem uma cabeça incrível. Ela é uma puta numa mulher, cara. Eu não trocaria E a Uhura faz uma 1000 jam palamas. session com o Spock. Eu cara. não trocaria 1000 palamas por uma Uhura. Você tá falando de um Deus, cara. Ele acharia a Uhura mais gostosa e pegaria a Uhura por causa disso, cara. Você já foi Deus? Ontem. Ontem, Bom. Hoje eu não sou mais, A cara. Wimpy God. É. Puny God. A gente não faz piada de outras coisas aqui, né? Foda-se. Não, mas ó. Só pra registrar. eu Não, a pegaria- Uhura canta um jazz louco ali, cara. Eu queria a Uhura. A Ah. Palamas é meio tipo a loira da semana, beleza. A gente vê. Toda semana a gente vê uma. A Sim. Uhura só tem a Uhura. Sem querer ser chato, ela não tem profundidade É. nenhuma. Não, eu assim. Botando no pau a pau assim, na balança, a Uhura é muito mais legal que a Palamas. A Palamas e a loirinha da semana. O pessoal a loirinha da semana. É o que eu quero dizer. Né? Eu acho que Mas todos com concordamos. certeza o Apolo não veria o eu interior da. Agora, da e se descesse o Sulo? Sulo ou Palamas? Oh my. Você realmente tá nessa discussão, cara. Eu pegaria o Sulo. O Sulo, com Lógico. certeza. Eu pegaria o Sulo. Já viu o Sulo sem camisa? O primeiro sorrisinho do Sul acabou. O Sulo sem camisa é mó saradão, cara. E daqui a 2 episódios vocês vão ver como ele manuseia uma espada. Não, a gente já Ele já viu. manuseou, é verdade. Já. É lá. Isso lá na primeira Lá na temporada. primeira temporada. Daqui a tem 2 razão. episódios a gente vai ver. Ele mal. A gente vai ver a Aurora. Lembra, ó, lá na primeira temporada eu falei, gente, tem um episódio que vocês vão ver a Aurora. Ah, eu lembro. Então. Ou não. Daqui a 2 episódios. 2 semanas não estamos lá, então. Bom. Aí vai a Palamas lá. A Aurora conseguiu fazer o comunicador lá funcionar. E eles conseguiram identificar que o poder do Apolo vem do templo. Né? Vem do trono. Cara, É. cara, que plot twist do cacete. Os caras ficaram, meu Deus, eu vou ter que escanear o planeta inteiro. Qual que é o primeiro ponto que você vai escanear? Aquela árvore ali atrás que parece totalmente inocente. Eu faria isso. Não, mas também tem o seguinte, a gente não sabe se eles tinham lá um telescópio pra olhar e falar, olha, tem um templo ali e tal. Abriu o Google Earth, não sei se... Ah, Ah, não, você não, tá não, dizendo o que templo tava do Google no Earth. outro lado do planeta? Não, aqui- Não, eu tô dizendo que tem uma mão verde na frente da câmera da Enterprise. Isso tudo que vocês estavam vendo era um negócio verde, assim. Aqui não tem. Tipo, entendi. Olha, eu não tô vendo nada, mas a linha da vida dessa mão é bem grande. E esse cara viveu já uns 5 mil anos, pelo menos. Ô, essas unhas aí, ô, tá na hora de cortar, amigo. Bom, e aí ele entra em contato com o Kirk ali, de cantinho. O Kirk, então, ó, consegui, a gente achou o ponto aí do... É o templo que É tá o gerando templo. energia. A gente pode explodir esse negócio a hora que você quiser. Só você falar, a gente Eu explode. tô segurando aqui pra apertar Já o botão. tá aqui, ó. A mãozinha tá tremendo aqui já pra apertar o botão.
É o Temple of Doom. Aí o Kirk fala, não, peraí que, né, a hora que eu falar, você atira. Apolo e a Palamas estão ali no malho, né? Estão usando o matinho que eles acharam ali e tal. Aí aquela coisa toda, tal, ela joga ele de canto assim. Ah, então. E aí, mas começa a questionar ele. E aí, como é que a sua escala evolutiva? Como é que você se desenvolve socialmente? Como é que você estudar? O cara, Apolo fica, como assim? Eu sou Começa a tratar ele Apolo. como se fosse uma bactéria. eu sou Apolo. O que você está perguntando? Apolo. Ela falou, não, tudo bem, mas eu sou uma cientista. Você acha que derrotei eu o- não estava estudando você? Eu quero Eu só derrotei saber o como- Rock, o que você tá falando, fia? Eu derrotei o Rock. E. Ah, isso é spoiler, desculpa, pessoal. É, Ele não derrotou o Paul Rock nenhuma vez. e ele treinou o Rock. Ele, Mas enfim. ele empatou e perdeu. Empatou e perdeu e treinou. Exatamente. E deu calção. E morreu. E morreu. E teve um E tem filho. um filho. Essa é a história de Apolo. O deus grego. E ela começa a tratar ele como bactéria. Não, você é só uma bactéria. Eu tô te estudando, quero saber como é que você funciona e tal, Você né? não pode ter um minto. E aí o Apolo fica. Tá maluca? Que Apolo, mano? Aí começa, levanta os braços e solta raio pra tudo quanto é lado, fecha o tempo, começa a chover, Virou ventania. aí, cara. Ficou transparente é que fudeu tudo, né? E virou X-Men. Virou X-Men, ficou gigantão. Olha o carnaval que eu levanto, fia. E aí, né, no meio dessa parafernália toda, o Spock ainda... Ó, a gente viu que o tempo tá mudando aí embaixo, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, Spock, relaxa que é nóis. E, meu, o Apolo aparece lá na frente dos caras. Mas agora o Apolo vai matar todo mundo. E a Paloma aparece assim, toda rasgada, com a testa, tudo cagado, né, se machucou toda. E nessa o Apolo, o Kirk fala, meu, explode essa porra. Não, mas você tá muito perto, cara. Explode o negócio, É. Spock. Explode porque, Não, porque é melhor explosão- morrer da explosão do templo do que do Apolo. A área de impacto é muito próxima. Aperta. Aperta. E aí, todo mundo corre e agacha atrás da pedrinha. O Kirk pula. Porque o Kirk é estilo. Entendeu? Eu vou me esconder, mas eu vou me esconder com estilo. Ele pula, faz um Kirk full. E o Scott salva a dama. E o Scott vai lá e. Não, peraí, tá, o Kirk até olha assim e O fala, Mario "Mano, Bros salvou a dama. Não sou eu que isso? vou comer a mina? É, Cacete! O baixinho bigodudo salvou a princesa do Onde eu já vi isso? De vermelho. Princesa De vermelho! Onde eu já vi isso? E. Bom, aí vem os phasers lá. E. Cara, pensei que ia ter uma eu explosão. fiquei decepcionado Ele faz também. assim, só derrete o tempo. Beleza, derrotei o tempo. Não, eu fiquei decepcionado, porque bem, daí ficou esquentando. Fala, Cara, eu achei que "Mano." fosse do boom, né? Não, porque Mas aquele negócio é de mármore, né? Você imagina uma pedra esquentando. Não, o que eu tô querendo dizer é que Freezer. É. quando Eu eu olhei pensei- aquilo esquentando, ficando vermelho aos poucos, eu pensei no micro-ondas. Eu falei, ai caralho. Não, sabe o que eu pensei? Sabe Saco. aquela molecada que mata a formiga com uma lupa? É. Parecia isso. Aquela Porque eles molecada. estavam passando pela mão verde, né, do cara. Ah, né? entendi. Então tava- Bom, derrete o templo e Apolo fica tristinho. Aí ele fica muito, muito acabado. Porque a fonte do meu poder acaba, vocês destruíram. Aí ele vira pra Lama e fala, porque o Apolo ficou bravo. Foi mal aí, mano. E Apolo fala pra ela, porque eu te amei de verdade, eu ia te transformar numa deusa, eu ia dar o paraíso pra vocês, eu ia cuidar de vocês como filhos. Tamagotchi. Então, e aí ele chora, e o Apolo fica todo mal ali, e aí ele vai ficando grandão, se cresce de novo ali, e basicamente se deixa levar junto com... Que tem uma frase importante que ele fala, o que ousadia, que insulto eu fiz de querer amar vocês, né? Ah, e aí tá. o Kirk fala, você É. queria alguma coisa que nós não podíamos dar. We overgrown you, né? É. A gente Meio já emo. cresceu mais do que isso, né? Foi meio emo da parte de Apolo. De De querer. Apolo, Ah, será eu estou Apolo o triste primeiro porque a emo? única coisa. Será?
A única coisa que eu queria é ser amado pelas coisas que eu podia dar pra vocês, menos a liberdade. Mas Então, é que porra. a gente é grega, tipo, tem Sim, que ser... sim, ó, E que deu a resposta. Não, ele falha pelo excesso de Cuidados, talvez. não, hoje estou ruim de memória. Pelo excesso de Tirania. não, de tanto bem que ele quer fazer, Sim, sim, ele sim, peca sim. por esse excesso. de mimos. Não é de mim, não, tem um nome pra isso. Cara, eu entendo. Bom, enfim, ele quer fazer tanto o certo, tanto o bem pra eles, que ele peca. Mas Ele eu erra, senti né? uma falta de empatia tão grande por ele, cara. Não foi um personagem, não foi um antagonista que eu gostei em nenhum instante. Mas se você pegar, como o Japos colocou as tragédias gregas, a gente nunca se afeiçoa pelos deuses, a gente se afeiçoa pelos homens. Porque os deuses são inatingíveis. A função não é se afeiçoar pelos deuses. Não tô querendo Eles dizer não nesse são ponto. escritas desse jeito. Não né? tô querendo dizer nesse ponto. Eu não tinha empatia nenhuma pelo Apollo. Eu não entendi a motivação dele. Eu não aceitava a motivação dele. Então, mas o ponto é esse, é porque ele é muito grande pra nós nos afeiçoarmos com ele. Mas isso não deixa dele de ser um babaca. Porque você não se afeiçoou com ele. Ah, sim. Né? É um babaca Supondo que lindo. você tivesse o mesmo tipo de poder que o Apollo, verdade. ele fosse um personagem que dissesse alguma coisa pra você, você teria uma relação com esse personagem e você entenderia mais o ponto de vista dele. Ia fazer com que ele não fosse um babaca pra você. Porque você Tá, entende ok. o que ele tá tentando fazer. Faz sentido. Né? É como, por exemplo, vamos lá, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, a gente não tem que se afeiçoar pelo Aragorn, pelo Legolas, pelo Gimli. Não, eles são as pessoas grandes. Né? Com P maiúsculo, né? Pessoas grandes. A gente tem que se. absolutos. Eles são mais do que nós. Os hobbits a gente se afeiçoa. Porque eles são pessoas pequenas. Eu não quero Né? me aprofundar, mas eu não gostava, eu não achava interessante os hobbits, sinceramente. Tem outro podcast aí no futuro, quem sabe. Olha só. Papo em Mas- Hobbit Town, é. quem A sabe. resposta que o Kirk dá pro Apollo é o que ele deve dar pra muitas mulheres, né? Quando elas se apaixonam por ele. É algo que eu não posso te dar. Já superei você, vai procurar o próximo alienígena ali na esquina pra pegar. Exato. E Apolo fica ali e ele se deixa levar da mesma maneira que Artemis se deixou levar, né? Ele na frente do templo destruído dele. E voltam pra nave, tal, tá todo mundo ali e tal. Finaliza uma piadinha, né? É que assim, tem um leve momento arrependimento deles, né? Que falar, será que a gente não poderia ter colhido uns louros e criado umas cabras, né, e tal? Uma piadinha meio... querendo ou não, eles acabaram com a vida de um ser, né? Talvez o último da espécie dele. Né? Aí volta naquele episódio do final do Búfalo, né? Que é o do Sal da Terra, né? Uhum. Eles mataram Sim. o último ser lá, o último daquela espécie, e da mesma maneira como como o búfalo na Terra, né? Tipo, e eles simplesmente destruíram o bicho e nem pensaram no olhar duas vezes, né? Mas o Apollo não morreu. Foi que nem Talvez o Pedro. tenha transcendido. Talvez tenha transcendido. Será que eles não tenham feito um bem maior pro Apollo? Sei lá. Não, porque É um tapa na cara. tragédia grega tem que se dar mal no fim. Não, mas É. é Star Trek, não tragédia grega. Mas Talvez é a aquilo relação. Mas é construído como, né? Não, eu digo, nesse ponto, talvez futuramente, e não. Porque o Apollo, ele não é um vilão no episódio. Ele É só tem um cara lógico- que a gente não gosta. ele tem, lógico, o lugar dele de antagonista, mas se você olhar sob o olhar dele, né, ele tá querendo proteger os filhos dele. Sim, né? é por isso que eu usei o termo antagonista Né? e não vilão. É mais ou menos, né? Porque se você observar que ele usa a adoração como combustível para existir, também existe uma relação de egoísmo. Ele exige que isso seja feito para que ele continue existindo e para que ele seja uma pessoa ainda.
Então ele não é uma pessoa tão... Mas aí não é uma limitação dele? Eu preciso disso pra viver. Ele fala, eu preciso da adoração de vocês como vocês precisam de comida. Sim. É mais uma Logo no relação começo. simbiótica do que uma relação parasitária, né? É simbiótico. Vocês vão me dar adoração, E eu dou todo o resto. eu vou te dar o paraíso. Uhum. Né? Eu vou te dar tudo. Né? E... Bom, acaba assim o episódio. Acaba nesse... Melancolicamente. É melancólico, é trágico, né? Uhum. E... Enfim, acaba bastante assim. Bem assim. Uma coisa que eu bati o olho aqui nas minhas anotações que eu esqueci de comentar no começo do episódio é que eles acham estranho que esse sistema Beta Geminorum, né? Eles estão achando estranho que não tem nenhum sinal de vida, né? Logo no começo do episódio. Sim. Pô, como se o universo fosse absurdamente populoso, né? Tem vida em todo o sistema, né? Não, mas é que eles devem prever assim, A escala deles deve ser muito em diferente. tanto de cara. espaço vai ter tantas vidas, com vidas inteligentes, raças inteligentes, e aqui não tem, aí ele acaba sendo um ponto fora da curva. Mas né? isso não fica claro a relação que isso tem com o Apolo, né? Não, enfim. Não, porque o Apollo deve ter Não, escolhido é. esse sistema por ser despovoado mesmo. Porque ele Ou estava ele- esperando os humanos chegarem. Ou ele Sim. despovoou pra ficar ali? Não, posso dar uma Ele não, se tivesse alguém ali, ele ia tentar com que esse novo povo idolatrasse ele. Então, e se esse outro povo não tivesse idolatrado ele, o que teria acontecido com esse outro povo? Ele matou todo mundo. Né? Né, e se esse foi um dos primeiros sistemas a ter vida e eles foram para vários planetas e vieram desde esses planetas e aí eles cresceram, a população cresceu e aí... Será que todo o mundo pouco sumiu de depois. energia e idolatria que ele estava recebendo podia ser desses outros planetas? Ou não? E se o Beta Geminorum aí, o planeta é Pollux 4, né? Uhum. E se esse sistema fosse o lugar de origem dos deuses? Né? Mas E eles como meio todos os outros que... deixaram de existir. Mas Ele ele voltou meio pra que casa. não, ele meio que deixa entender que aquele é o ponto, é o planeta de origem. Ele meio deixa entender que tipo nós viemos daqui do planeta Terra. Eu não peguei essa É que relação uma no eu episódio. estendi a mão e a terra tremeu e sei lá o Isso. quê. Não, mas E aí, quando na sim. Terra? Não, Sim, que eles vieram falaram pra que eles Terra de volta. viajaram, foram pra terra e depois eles voltaram. Fica meio no ar, mas No meio eu do namorico rola eu- isso. Ah. eu entendi dessa forma. Eu não- Eu entendi eu não- que não aquilo ali, interpretei assim, aquele não, ali mas- era, sei lá, a casa de Mas veraneio deles. Não é na cara, mas é uma interpretação Tá, possível. eu não peguei, não interpretei assim, mas ok. Bom, é isso aí. Acho que matamos o É isso aí, episódio, né? né? Então tá. Então a gente já vem, a gente vai fazer uma rápida pausa e a gente volta com as considerações finais. Estamos de volta, foi muito rápido essa pausa. Foi. Vamos lá então, Daniel, manda bala. Ah, Xinga aí. eu vou xingar mesmo. Eu não achei muito interessante esse episódio. Ele é um episódio mais paradão. Eu esperava um pouco mais, assim, eu esperava um pouco mais se eles fossem entrar nessa área da mitologia grega. Poxa, a mitologia grega é tão rica e eles só focaram no Apolo, que é um deus chato, pelo menos pra mim. Então eles só ficaram martelando em cima de um dos deuses gregos, de um deus grego que eu não acho muito interessante, e enaltecendo literalmente só os lados negativos dele. O lado egocêntrico, o lado egoísta dele, o lado ele se endeusando ao máximo. Não, vocês não são nada além de bucha de canhão pra mim, eu faço o que eu quiser, eu sou um mimadinho e blá blá, eu sou lindo. Aquela mulheres existem pra serem conquistadas, então eu vou te conquistar. Cara, eu não gostei desse episódio. Então, você quer que eu dê a nota já? Opa, 3. 3 passou de ano. 3 passou de ano, mas eu acho que uma
Depois eu vou rever, eu acho que só um episódio eu dei menos que 3. Agora eu não lembro suas notas. É que eu sou um professor bonzinho. Entendi. Justo. Então, 3. 3. Vamos lá, eu também. Esse episódio me deixou. Eu tive muitos problemas com esse episódio. Primeiro porque quando eu tava assistindo ele a primeira vez, eu tava pensando, bom, eles podem ir por 2 rotas. A primeira rota é de vamos ignorar que ele é um deus e parar de cultuar ele vai perder mais poder ainda e ele desaparece. Ou vamos para a rota tecnológica, vamos descobrir qual que é a fonte do poder dele, que é aquele órgão lá que ela tem no Wi-Fi no peito dele, vamos desabilitar isso e tal, e resolver por aí. E ele não fez nenhum dos dois. Ele acabou meio que usando um pouco de um, usando um pouco do outro e acabou o episódio. Então ele não escolheu uma rota no fim das contas. Ele foi só, tipo, ele jogou as coisas e no fim, como é que a gente fecha? Fecha assim, pronto. E outra coisa também é que eu vi um pouco de relação com as tragédias gregas e tal. E um problema é, toda tragédia grega tem uma moral da história. E aqui não tem. Então acho que é meio que o formato em si, como foi feito, eu acabei não gostando. Quando eles pegavam, eles soltavam um pontinho aqui, um pontinho ali, e aí eu acabava sentindo que o episódio foi muito mais longo do que o roteiro pedia para ele ser. E eles acabavam enchendo linguiça por causa disso, então... Isso é um daqueles episódios que eu realmente não gostei, até do ponto de vista estrutural dele. E a minha nota é menor do que a sua, 1,5. 1,5? 1,5. Concordo, eu acho que você... Na verdade, a nota foi metade da sua. Eu fui muito Você foi bonzinho, menos... eu fui muito malvado. Fui muito bonzinho, não, e você foi... Mas certo, vai. Ok, Enfim. 1,5. Então. Vixe, vai ser mais baixo ainda. Não. Pelo contrário, eu acho assim, é um bom episódio de Star Trek com o Alien da semana. Eu não vejo tantos problemas quanto vocês veem. Eu acho que é uma aventura divertida. E assim, é uma teoria que ele explora essa teoria dos deuses sendo astronautas antes do livro ter saído, daquela atrocidade chamada Era os Deuses Astronautas. Eu amo aquele livro. Daniken, né? Então, Daniken. dá pra entender por que você ama aquele livro. Ele é uma merda. Então, tipo... Tô brincando, Daniel. Não tá, mas a gente conversa depois. Mas assim, ele traz uma ideia que não existia na época, que não era nem ventilada de... Poxa, será que os deuses antigos eram alienígenas que vieram pra Terra e eram mais poderosos do que as pessoas normais e por isso eles tinham todo esse poder, toda essa mitologia? Então é uma ideia que não existia antes, então por esse lado eu acho interessante. Tem as soluções bobinhas, como o pessoal tirando sarro deles tirando sarro de Apolo como se estivesse na 4ª série, mas eu acho o episódio divertido, é uma boa aventura assim. Eu daria a mesma nota que o Daniel, 3. Justo. Ok. 3. Eu vou nessa linha também. Eu acho uma boa aventurinha. Eu gosto do episódio, assim. Acho ele redondinho. Tem suas aberrações, tipo a 5ª série, né? Acho ruim. Acho que eles poderiam talvez atacar fisicamente. Não sei como resolver, mas... Ou ignorar. Ou ignorar seria fazer uma birrinha maior ainda, talvez, não sei. Mas enfim. Acho que... Mas eu gosto como eles dividem a tripulação. Tem a tripulação lá na nave, tem a tripulação no planeta, em Polos 4, né? Acho legal que os dois grupos vão chegando mais ou menos no mesmo resultado por caminhos meio diferentes, né? Apesar de próximos, mas diferentes. Gosto do Spock tendo uma posição de capitão, assim. Gosto da Uhura fazendo coisas que não só atendendo o telefone, né? Até interrompendo a sua... Eu acho que um dos pontos fortes desse episódio é exatamente isso. Eles puseram um personagem muito raso como antagonista, o que deu espaço para os protagonistas terem um crescimento dentro do episódio. Eu não acho um antagonista raso, assim, tão raso quanto o Daniel achou, por exemplo. Ele não gosta do episódio do antagonista mesmo. É que eu não comparo ele, por exemplo, com o Khan, que é um antagonista que é pra nós nos afeiçoarmos com ele.
né? Apesar dele ter sido um ditador, um genocida, não sei o quê, ele tem o ponto dele, né? Ele foi um cara que fez as coisas, como o Kodos, né? Que foi lá e enfim, matou uma galera gigantesca, mas na hora que ele... enquanto esse episódio é uma tragédia grega, aquele era shakespeariano, né? Quando você olha o ponto de vista do Kodos, ele faz sentido, né? Ele falou, pô, ok, talvez eu tivesse tomado a mesma atitude no lugar dele, né? Eu acho que o Apollo não é um personagem que ele é feito pra nós nos afeiçoarmos justamente por isso, porque ele é um deus. A gente não tem que se afeiçoar com um deus. Ele é inatingível, a gente tá muito distante dele. Eu acho que isso é uma das coisas que talvez o episódio tenha acertado, né? Eu gosto da gente não conseguir se afeiçoar com ele. Não acho uma coisa ruim, pelo menos. Gosto do ator, esse Michael Force. Eu acho que ele fez um Apollo legal pra caramba, assim. Gosto dele. Ele tem uma imponência na cena. Ele tem uma aura. Eu acho legal. Eu acho, é um Apollo mesmo ali. Assim, eu acho um ator bem legal. Porque é difícil, né? Quando você vai colocar um ator, um humano pra interpretar um deus, geralmente ele fica meio... né? Não, eu achei que esse cara tem o porte ali necessário, né? Acho legal, eu gosto. Tenho o meu problema com o vestido que a gente já comentou, acho... Mas enfim. Eu vou bem na metade, cara. Eu vou no 2,5. Acho que, puta, eu não vou reprovar, mas olha, passou raspando. Passou ali, ó. E... eu daria 2,5. Pensando nisso. Sei lá. Acho um bom episódio. Não desgosto. Não é o meu episódio assim, puta, ai que vontade de assistir esse episódio. Não. Na maratona eu assisto no meio, mas eu não vou assistir exclusivamente esse episódio. Acho que é por aí. E é isso aí. Então esse foi o Lamento de Adonis, né? Who Mourns for Adonai. E no próximo episódio a gente vai assistir The Changeling, que aqui no Brasil veio como Nômade. Um episódio bacaninha aí também que a gente vai discutir no próximo capítulo. Sim. Próximo episódio, não é capítulo, não é episódio. Tá. E é isso aí, gente. Então, brigadão. Até o próximo capítulo. Até o próximo episódio. Por que capítulo? Próximo episódio. Você tá muito literário hoje. Você tá muito trágico. literário hoje. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.